Bom dia. Então, bom dia. Eu queria hoje, então, tirar partido do que nós aprendemos sobre a linearização e sobre a relação entre o sistema linearizado e pontos de equilíbrio de um sistema não linear. Portanto, vamos recordar o que é que aprendemos. Aprendemos poucas coisas, mas que podem ser muito úteis. Não é? Isto é um pouco como ter uma chave de parafusos. A chave de parafusos é só uma, mas aperta muitos parafusos. Então, vamos supor que eu tenho um sistema não linear que não tem entrada. Isto é, x ponto igual a f de x. Na aula passada, nós vimos que eu podia estender estas ideias da linearização quando tivesse sistemas de controle. Mas eu aqui estou a pensar que não tenho o u, não tenho a variável manipulada, a variável de controle, e que vou querer caracterizar o tipo de retrato de fase deste sistema. Quer dizer, como é que são as trajetórias do x no espaço de estados? E vamos pensar no plano de estados. Não é? Estas coisas, quando passamos depois a 3 dimensões, ou mesmo a mais, são impossíveis de representar. Eu posso pensar num ponto de equilíbrio, que é um ponto x barra em que o f de x barra é zero, portanto, a derivada anula-se. E em torno desse ponto de equilíbrio, eu considero pequenas variações. Portanto, eu tenho um delta x, que é o desvio do x em relação a x barra. Portanto, o meu x vai ser x barra mais delta x. E esses incrementos satisfazem uma equação, aproximadamente uma equação, que é esta que está aqui, que é a derivada dos incrementos é igual a uma matriz vezes os incrementos. Portanto, é como se isto fosse um modelo de estado para os incrementos do sistema linearizado em torno de um ponto de equilíbrio dado. E esta matriz A é a matriz das primeiras derivadas do x, calculada para x igual a x barra. Portanto, é a matriz das primeiras derivadas calculada no ponto de equilíbrio. E depois nós vimos mais que o sistema linearizado tem um certo retrato de fase e nós sabemos como é que o retrato de fase é em termos se soubermos os valores próprios e os vetores próprios. E eu disse-vos que desde que não haja valores próprios sobre o eixo imaginário, há uma correspondência entre o que se passa no sistema linearizado e no sistema não linear em torno de um ponto de equilíbrio. Ok? E, portanto, eu posso tirar partido disso. E era isso que eu hoje queria dedicar a aula a fazer um problema para ver como é que nós podemos usar esta informação. Portanto, vamos lá ver. Se eu saltar aqui uma data de exercício, uma data de slides, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que já tinha mostrado. Não é? Consoante a posição dos polos, eu vou ter um tipo de resposta. Não é? Vou ter um tipo de resposta no espaço de estados. Portanto, aqui tinha polos com parte real negativa, complexos conjugados com parte real negativa, tinha qualquer coisa que enrolava, não é, para dentro, e por aí fora. Este tipo de respostas vai ter uma contrapartida, vai ser parecido com o que se observa em torno do ponto de equilíbrio no sistema não linear. Exceto num caso, que é o caso em que eu tenho polos imaginários puros. Não é? Que teria trajetórias, no caso linear, que eram curvas fechadas, elipses, eventualmente circunferências, agora dependia da escala do x1 e do x2. E, no entanto, neste caso, eu não posso dizer que se eu tiver elipses no sistema linearizado, eu vou ter elipses ou curvas fechadas no sistema não linear. Portanto, é o caso que é retirado. Não é? Portanto, se eu tiver polos, e se eu tivesse um polo na origem, também tinha o mesmo problema, tá bem? Também não podia dizer nada. Porquê? Porque os termos não lineares ou me puxam para o lado da estabilidade ou me puxam para o lado da instabilidade. Eu não posso ser nada. E, portanto, eu posso ter uma técnica que é, eu calculo os pontos de equilíbrio todos.
Depois, linearizo em torno desses pontos de equilíbrio e calculo os valores próprios e, eventualmente, os vetores próprios, se eu estiver nesta situação em que tenho os chamados pontos de Cella, em que tenho um valor próprio com real negativo e outro real positivo. E a seguir, uso também informação sobre os sinais da derivada, por exemplo, em cima dos eixos. E consigo descobrir qual é a solução do problema. Está bem? E então, eu queria propor-vos, e a aula de hoje, depois passo estes slides na próxima aula, se calhar hoje ainda um bocadinho, queria propor-vos um problema inspirado, pá, dois personagens que eu gosto muito, pá, que é o Marsupilami e o Monstro da Tasmânia, não é? Que competem pela mesma fonte alimentar. E, portanto, se o X1 for o Marsupilami e o X2 for o Monstro da Tasmânia, o que é que eu tenho? Eu tenho uma equação. Reparem, suponham que eu só tinha X1, não tinha X2. Eu tinha aqui aquela história da equação logística, que a gente fartou-se de ver no princípio, que é a taxa de crescimento do X1 é proporcional ao X1, mas depois há aqui um termo que faz limitá-la, que é o sigma1 X1. Este sigma1 é um parâmetro. Está bem? Isto é o quê? Tem a ver com a competição dentro da espécie. Se eu tiver uma outra espécie, eu tenho aqui mais um termo que é a competição na segunda espécie. Está bem? E agora, para o X2, eu vou ter uma coisa semelhante, só que onde tinha X1, passa agora a ter X2 e vice-versa. Ok? E eu não consigo resolver estas equações. Não consigo resolver estas equações analiticamente. Está bem? Agora, o desafio que eu vos ponho é descobrir no espaço de estados qual é a forma disto. Está bem? Reparem, eu posso ter questões do seguinte, vamos pensar agora em questões práticas, está bem? De utilidade prática. Imaginem que vocês eram ministros do ambiente e que havia duas espécies que estavam lá num ambiente confinado, só consideravam essas duas espécies, e que alguém vos vinha propor um projeto, pedir financiamento para um projeto em que não havia, as espécies tinham-se extinto e era preciso reintroduzi-las. E então punham lá uns casais da espécie 1 e da espécie 2. Está bem? E a ideia era que aquilo fossem crescendo. Pronto. E agora vocês tinham que decidir se valia a pena gastar dinheiro naquilo ou não, porque punham lá uns casais, os casais morriam e aquilo voltava para zero. Ou seja, o ponto 00 era um ponto de equilíbrio de que tipo? Se pusessem lá uns casais. Em termos de estabilidade. Em termos de estabilidade. Estável, não é? Porque aquilo ia tender para zero. E o que é que era bom que acontecesse? Em termos de estabilidade do ponto 00. Que fosse instável. Fosse instável, que é para eles crescerem. Até certo ponto. Até certo, ok, até certo ponto. Isso é um ponto muito bom. Então, quer haver outro ponto que fosse estável a seguir. E porquê que e esse ponto que fosse estável, como é que tinha que ser? E porquê? Porque se não houvesse um ponto de equilíbrio estável para um valor superior de população, iam crescer indefinidamente e... A certa altura o modelo podia deixar de ser válido, não é? Escutavam tudo. Ou então também podia acontecer uma outra coisa, que era um deles sobrevivia e o outro não. Não é? Portanto, eu posso ter um ponto de estabilidade em que, por exemplo, o X1 é diferente de 0 e o X2 é 0. Não é? Podia acontecer. Também pode acontecer que o ponto em que eles estão em equilíbrio seja instável, então nunca consigo tê-los lá, as duas espécies com um certo número de animais em cada uma. Não é? Portanto, este tipo de problemas põe-se. Aqui há muito pouco tempo mostraram um vídeo muito engraçado sobre o Parque de Yellowstone e os equilíbrios da dinâmica com a introdução de lobos, não é? Como é que os lobos contribuíram para a redução
da erosão dos rios. Pá, parece assim uma pergunta um bocado estranha, mas tem a ver com este tipo de raciocínios. Bom, então, o nosso objetivo é perceber como é que é o retrato de fase disto. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar num exemplo concreto. Eu faço M1 e M2 igual a 1, se quiserem. Quando a gente pensa em 1, multipliquem isto por 1000, não é? X1 igual a 1 significa 1000 marsupilames. Havia marsupilames pelo lado. Então, fazemos M1 igual a 1, e agora estes coeficientes, eu vou escolher os alfas, que são estes aqui, 0,5, e os sigmas, o dobro, são estes aqui. O que é que traduzem? Quando eu escolho o sigma 1 maior que o alfa 1, o que é que eu estou a dizer em termos do efeito da competição? Portanto, eu posso ter competições entre espécies, de uma espécie com a outra, ou dentro da própria espécie. Não é? A própria espécie compete, um indivíduo de uma espécie compete por alimento com outro da mesma espécie, mas também pode competir com um outro da outra espécie. Quando eu escolho o sigma 1 igual a 1 e o alfa 1 igual a metade, o que é que eu estou a dizer? Em termos de competição entre as espécies ou dentro da própria espécie. Existe maior competição dentro da própria espécie? Exatamente, ok? Exatamente. E uma situação também depois que é engraçada é resolverem este problema com sigma 1 igual a 0,5 e alfa 1 igual a 1. Ok? Trocar. Não é? Eu aqui estou a dizer que a competição dentro da mesma espécie é mais importante que a outra espécie, não é? E vamos ver o que é que acontece. Pronto. Então há uma solução final feita numericamente nos resultados para a frente, mas não olhem para lá, porque senão perdem a piada e perdem o gozo de chegarem lá por vós próprios. Aquilo que eu queria era que começassem por calcular os pontos de equilíbrio todos. Okay? Calcularem os pontos de equilíbrio todos. Então comecem lá por calcular os pontos de equilíbrio. Reparem, como é que eu vejo os pontos de equilíbrio aqui? Aqui no outro sítio qualquer. Qual é o método geral? Sabemos que nos pontos de equilíbrio a derivada é zero. E, portanto, eu fico com duas equações algébricas. Exato. Repara que são não lineares. Mas como é que eu resolvo estas equações? Como é que eu resolvo? Isto igual a zero. E isto igual a zero. Repara que elas têm resolvido... Há sempre o ponto de equilíbrio 0, 0. Ao ponto de equilíbrio 0, 0 e mais. Que outros pontos Nós temos duas equações a duas incógnitas, logo é um sistema determinado. Mas é não linear. Cuidado. Pois é. Ok? É não linear, mas repara que isto aqui é um produto, não é? É um produto de polinómios. E então? E cada polinómio, se calhar, é de primeira ordem. E então? Portanto, há um que é o 0, 0, mais pontos de equilíbrio. Ou condições para ter um ponto de equilíbrio. O outro há de ser M1 menos sigma 1, x1 menos alfa 1, x2 igual a 0. É a mesma coisa para de baixo. Mas cuidado. Porque é mu menos sigma 1, x1 menos alfa 1, x2 igual a 0 e o de baixo. Tem que ser i, não é? Tem que ser em cima anular e em baixo anular. Ok, então temos mais dois. E isto agora, esta sabemos resolver. Porque é um sistema algébrico. Está bem? Este aqui é um sistema algébrico e a equação até tem uma solução única quando fizerem, calcularem. Tem mais pontos? Mas neste caso acho que há 8 soluções, aliás, porque temos para a primeira equação temos o x1 igual a 0 e o M1 e a outra parte da expressão igual a 0. É a mesma coisa para o de baixo. Certo. E depois vamos fazer, vai ver, ou seja, o x1 com a segunda parte da segunda equação. Ou seja, Ok, portanto temos x1 com a primeira, x1 com x2, depois x1 igual a 0
e o termo entre parênteses curvos igual a zero. E depois mais E depois a segunda parte da equação. esta aqui, não é? Da primeira equação, a segunda parte da primeira equação igual a zero e x2 igual a zero. E depois, a outra? A segunda parte da equação da primeira equação com a segunda parte da segunda equação, igual a zero. Dá 4, não dá 8, não é? Sim. Ok. Está bem, dá 4, mas pensaste bem. Então façam essas contas e chamem aos pontos A, B, C, D, não é? Temos 4 pontos, bastam 4 letras. E depois façam uma outra coisa, que é olhem para as equações e agora pensem, se estiver em cima do eixo, por exemplo, se eu estiver no eixo x1, significa que a coordenada x2 igual a zero. E então eu posso ver as derivadas. O que é que acontece? Não é? Às derivadas. Para onde é que eu vou? Se eu estiver num ponto arbitrário do eixo x1 e façam a mesma coisa para o eixo x2. Então façam essas coisas. Está bem? Começando com os pontos de equilíbrio. Força. Eu vou tirar isto daqui e vou para o quadro branco para a gente começar a escrever coisas. Está bem? É melhor resolver isto com letras ou substituir já pelos valores numéricos? Com os valores numéricos. Vamos fazer com os valores numéricos. Era possível fazer com letras e depois podíamos tirar uma conclusão interessante, que era a relação entre a estabilidade e os valores relativos dos sigmas e dos alfas. Mas vamos começar devagarinho, e vamos fazer isto só com números, num caso particular. Já vai ser suficientemente complicado. Força. Portanto, eu vou ter um ponto de equilíbrio que é x1 igual a zero e x2 igual a zero.
Depois tenho um outro que é x1 igual a 0 e 1 menos x1 menos 0,5 x2 igual a 0. Ou seja, isto dá x2 igual a 2? x2 igual a 2. Igual a 2. Igual a 2. Mas isto aqui está bem. As letras. Não devia ser 1 menos Não, as letras x2. estão mal. x1. Deixa-me. Não, Estou aqui a fazer qualquer coisa mal. este não está bem. O professor é que acho que juntou as duas, aquelas duas que é um O, pôs um I. Eu acho que o professor devia ter pegado numa de cima e numa de baixo, uma de cima e uma de baixo. Exatamente, é de baixo. Pá. Claro. Desculpem lá, pá. Estou concentrado. Estou concentrado a escrever e não estou concentrado a pensar no que estou a escrever. Ora, portanto, é cá de baixo que é 1 menos x2 menos 0,5 x1 igual a 0. Portanto, é a lá de cima e a cá de baixo. Ok? E portanto, isto vai dar x2 igual a 1. Não é? Porque o x1 anula-se e ficava 1 menos x2 igual a 0. Alguém tem alguma dúvida? Depois a outra era 1 menos x1 menos 0,5 x2 igual a 0 e agora em baixo x2 igual a 0. Ou seja, esta anula-se e portanto fica x1 igual a 0 e x2 igual a 0. E finalmente temos esta 1 menos x1 menos 0,5 x2 Professor, não percebi a linha anterior. aqui. Então, sim. 1 é esta. É a segunda de cima e a primeira de baixo. Esta, desculpa, é aqui, não é? Aqui, é aqui nesta, não é? Estamos a falar É que se desta o aqui. professor puser x2 igual a 0, fica 1 menos x1 igual a 0. Logo Deixa x2 cá ver igual se eu me estou a enganar. Vai ser a... a primeira de cima, não é? Que está cá, 1 menos x1 menos 0,5 x2. Mas substituir x2 igual a 0 na equação da esquerda, aqui em baixo, este termo corta do x2 e fica 1 menos x1 igual a 0. Igual a 0. Ou seja, x1 igual a 1. é x1 igual a 1. Pá, desculpa lá. Estou muito descontraído. Aqui ainda por cima tenho aqui um martelo pneumático, não sei se conseguem ouvir. Alguém que resolveu fazer aqui não sei o quê, pá, me distrai. Portanto, ficava x1 igual a 1. x1 igual a 1. E agora, obrigado. E agora é a primeira, 1 menos x1 menos 0,5 x2 igual a 0. E a segunda, 1 menos x2 menos 0,5 x1 igual a 0. Pronto. Tenho que resolver este sistema de equações. Como é que eu posso resolver este sistema de equações? Facilmente. Portanto, eu tenho 1 menos x1 menos 0,5 x2. E agora multiplica a segunda equação por 2. Fica 2. Depois aqui fica menos 2x2
menos 2 x2 e a outra fica menos 1 menos x1. Ok? Portanto, esta equação há de ser esta aqui multiplicada por 2. E agora troco os sinais e somo. Menos, mais, isto está igual a 0, não é? Isto está igual a 0. E agora somo as equações. Estas duas cortam. Aqui fica menos 1 mais 1,5 x2 igual a 0, ou seja, x2 igual a 1 sobre 1,5, que é, se eu multiplicar por 2, fica 2 sobre 3, 2 terços, é aproximadamente, vamos pôr 0,67 ou 0,7 se quiserem. É uma dizima infinita. E o x1 agora, pronto, posso pôr, por exemplo, na primeira equação ficava com 1 menos x1 menos, e agora metade de 2 terços é 1 terço, não é? Igual a 0, e portanto x1 também era igual a 2 terços. 0,67. Está bem? Alguma dúvida? Ok, então vamos apagar isto. Vamos começar a fazer aqui um bonequinho. Portanto, vamos começar a fazer aqui uma coisa. Os eixos. E agora vamos marcar os pontos de equilíbrio. Onde é que eu tenho pontos de equilíbrio? O primeiro. 0, 0. 0, 0. Então vamos pôr aqui uma bolinha. Mais. 0. x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Não, x1 igual a 0 e x2 igual a 1. vamos pôr aqui o 1 em 1. Está bem? Mais. O eixo horizontal é o x1 ou o x2? O eixo horizontal é o x1. Portanto, este aqui é o x1. Este aqui é o x2. Ok? Mas disse bem, não é? Portanto, este ponto aqui, x1 igual a 0. Desculpa. Era x1 igual a 1 e x2 igual a 0. Era este aqui, não é? x1 igual a 1 e x2 igual a 0. E agora, mais pontos. x2 igual a 1, x1 igual a 0. Portanto, vou ter aqui um outro. Mais. E depois este último aqui, que é o 0, x igual a 0,67 e x2 0,67. Vai ser qualquer coisa para ir aqui, não é? Sim. Mais coisa, menos coisa. Está bem? Pronto. Então agora vamos lá ver uma coisa. É óbvio que eu agora podia começar a linearizar isto, não é? O que é que... Pensem lá um bocadinho. Se eu tiver aqui neste ponto, por exemplo, um ponto arbitrário sobre o eixo x1. Para onde é que eu vou? Tenho que olhar para as derivadas, não é? Como é que eu faço? Posso apagar aqui os pontos, esta coisa a verde. Posso apagar aqui esta parte. Acho que sim.
Ok, então se eu estiver ali naquele pontinho, aqui neste pontinho, onde é que eu vou? Como é que eu vejo isso? Tenho que olhar para as derivadas, não é? Já sabemos que não vamos sair do eixo porque a derivada de x2 anula-se. Porquê que a derivada de x2 é nula? Porque x2 é nulo. Porque x2 é nulo. Então a gente vai aqui assim às equações e simplifica isto, não é? E fica o quê? Fica x1 naquele ponto, igual a x1. E agora esta aqui anulou, portanto ficou x1, 1 menos x1. E agora o x2 ponto é x2 que é 0 vezes o 0, portanto é 0. E portanto, eu não vou sair aqui deste texto, porque a minha coordenada vai ficar sempre 0. Portanto, eu vou andar aqui na horizontal, não é? Eu vou andar aqui. Se eu estiver aqui, eu vou sempre andar aqui. Ok? Estão de acordo? É a teoria do Rafael, pá. Concordam com a teoria do Rafael? Sim. Sim. Pronto, o Lourenço concordou, pá, portanto está aprovado. Pá. Lourenço, pá. Lourenço magnífico. Ok, não é? A derivada do x2 é 0 e, portanto, eu nunca vou aumentar, nunca vou variar o x2. Essa é a questão. Pronto, e agora vou para a esquerda ou vou para a direita? Por exemplo, se eu estiver aqui, neste ponto, vou para a esquerda ou vou para a direita? Vai para a direita. Vou para a direita. O Rafael diz que vou para a direita. Porquê que vou para a direita? Porque fazendo a substituição de x1 por um valor genérico entre 0 e 1, que não 0, verificamos que a derivada fica positiva, a de x1. Se eu olhar aqui para esta equação, não é? Sim. Falar desta equação, portanto. E uma derivada positiva significa que o x1 vai aumentar. Exatamente. Portanto, se este x1 tiver um valor entre 0 e 1, 1 menos um número mais pequeno do que ele é positivo. Se o x1 estiver aqui para a direita é positivo, portanto, um número positivo vezes um número positivo dá um número positivo, o x1 ponto é positivo, logo o x1 aumenta, logo eu aqui vou avançar para ali. E aqui, se eu tivesse para lá do 1, Era para vai atender para 1. Vai porquê para a esquerda. que vou andar para a esquerda? Se eu estiver aqui, porquê que eu vou andar para a esquerda? 1 menos x1, quando x1 é maior que 1, dá negativo. Ora, aí está. Toda a gente de acordo? Ok? Toda a gente, todos os 35 presentes, sem mim 34, estão de acordo? Sim. E ninguém quer perguntar nada? Pronto. E então agora se eu tiver nesta equação, se eu tiver sobre o eixo x2, portanto o eixo vertical, imaginem que eu estava aqui. Como é que era? Como é que eu fazia? Agora as equações já não eram estas, não é? Agora já não são estas. Como é que ficam as equações? Mas como este problema é todo simétrico e as constantes são simétricas, podemos deduzir que vai acontecer exatamente a mesma coisa em x2 do que aconteceu em x1. É, mas vamos repetir o raciocínio, pá. Se não der simétrica, a gente suspeita, não é? Então, o que é que ia acontecer ali? Como é que ficavam as equações? Naquele ponto? Derivada de x1, 0. E x1 ponto igual a 0, porque x1 é 0, não é? x1 é 0. E x2 ponto igual a... x2 vezes 1 menos x2. E, portanto, agora, se eu tiver aqui, o que é que me vai acontecer? A pessoa vai subir até o ponto, até o ponto 0, 1. E posso me desviar para a direita ou para a esquerda? Não, porque o x1 não varia. O x1 ponto é 0, logo o x1 não varia. E, portanto, sobre o eixo, eu estou sempre cá. Isto está muito mal desenhado, não é? Entende-se. Mas percebe-se, não é?
E agora, se eu estiver aqui abaixo, eu faço isto, não é? E se estiver ali, venho para aqui. Pronto. Conseguem tirar alguma conclusão se eu introduzir uma das espécies isoladamente e não introduzir a outra? O que é que ia acontecer? Vai sobreviver. Vai sobreviver e cresce indefinidamente, pá, ou não? Não. Porquê? Como nós vemos, por exemplo, vai atender ali para aquele 1, para o ponto de equilíbrio. Exatamente. Há aqui um ponto de equilíbrio e ele daqui não passa. Okay? Este ponto de equilíbrio até vai ser estável. É estável quando só temos uma, agora temos as duas, não é? Temos de ter cuidado com isso. Não é? Ok, pronto. Então agora a gente quer saber o que é que se passa nos outros sítios. Se calhar podemos fazer uma outra coisa que é, tirando partido daquilo que o Rafael estava a dizer, isto é simétrico. Pá. Reparem, as coordenadas destes estão mesmo a 45 graus, porque é 0,67, 0,67. E imaginem que eu pensava, será que isto é uma solução? Será que isto são soluções? Esta curva a 45 graus. O que é que ia acontecer? Eu tenho o x1 igual a x2, não é? Tenho o x1 igual a x2. Então, como é que era a equação, por exemplo, do x1? Como é que ficava a equação do x1 aqui? O que está lá em cima. X1 ponto igual a quê? X1 e depois 1 menos x1 e agora posso ser mais alguma coisa, menos 0,5 0,5x1. x1. Ok, mas isto agora dá o quê? Ok. Isto agora dá o quê? Pode simplificar, não é? x1, 1 menos 1,5x1. Ok. Portanto, isto aqui ia dar, ficava menos 1,5 x1. E eu se calhar posso escrever isto de uma outra maneira, não é? Uma outra maneira para ser mais aparente o que se passa. Menos 1,5x1. 1,5 x1 e agora 2 terços menos x1. 1 sobre 1,5 menos x1. Não é? É equivalente. Não é? Mas 1 sobre 1,5 é quanto? É 2 terços, que é 0,67. Ok? Que é justamente a coordenada aqui deste ponto. Certo? E se fizerem, para os x2 têm a mesma coisa, portanto, e eles vão sempre sendo iguais. Portanto, como eles são sempre iguais, se eu fizer estas contas para aqui, ficava exatamente com a mesma coisa. O x1 era sempre igual ao x2, portanto, eles andavam sempre a 45 graus. E agora reparem, o que é que acontece? Se eu estiver aqui, para onde é que eu vou? Por exemplo, aqui neste ponto. Ia ter o x2, se eu fizesse esta conta, também ia ser 1,5 x2 1 sobre 1,5 menos x1. As duas equações ficam iguais. Aqui é 45 graus. Então, se eu estiver aqui, para onde é que eu vou? Pensem nas duas componentes, x1 e x2. Vai subir. Vou subir porquê? O que acontece à componente x1? A componente x1 aumenta. Porque o 0,60 estamos abaixo de 0,67. Ok. Esta diferença vai dar positiva. E em baixo é a mesma coisa. Ok, portanto, eu aqui já sei que vou fazer qualquer coisa assim. E se estiver aqui, não é? Põe-me uma ordem de grandeza que ele fica negativo e faço assim. Ok? Já aprendemos uma data de coisas sobre equação, sem saber resolvê-la. Será que este ponto é estável?
Será que estes 3 pontos são estáveis? O que acham? Não podemos dizer nada, não é? Porque eles podem se desviar segundo outras direções. Então agora como é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora a seguir? Considerar pontos, nos espaços e como é que seriam os andamentos. Podia olhar para as derivadas, mas localmente eu até tenho uma ferramenta que me dá-me uma informação muito poderosa. Qual foi a ferramenta que a gente começou a aula? Linearização? Linearização. Então, toca a linearizar então dos vários pontos. Então, reparem. Vamos lá ver. Se eu tiver a linearização, a matriz das derivadas é df1 dx1 df1 dx2 df2 dx1 e df2 dx2. Eu agora tenho que calcular esta matriz para x igual a x barra. E agora tenho 4 pontos. Vamos começar aqui por este. Calculem esta matriz, está bem? Genericamente, como tenho que fazer para 4 pontos, calculem esta matriz genericamente e depois vão dando valores a x, 0, 0, 1, 0, 0,67 e 0, 1. Está bem? Vá, calculem lá a matriz. Estou para aqui a fazer. Fiz bem as contas? Sim, acho que sim, senhor. Então vamos. Fiz a 4ª classe com muita dificuldade. No meu tempo não se ensinavam derivadas na 4ª classe. Vamos lá ver. Ponto 0, 0. Quanto é que isto dá? Quem é que me diz? Aqui. Canto superior esquerdo. 1, 0, 0, 1.
0, 0, 1. Então, agora vamos fazer lambda I menos A. O determinante disto fica lambda menos 1, 0, 0, lambda menos 1, determinante, fica lambda menos 1 ao quadrado. Ok? Então, quais são os valores próprios? Um. 1 e 1. Sim, Não é? é 1 com multiplicidade 2. É 1 com multiplicidade de 2, não é? Tem dois valores próprios iguais a 1. E então, o que é que eu ia ter aqui assim? Como é que era? Aqui o comportamento à volta disto, como é que era? No ponto 0, 0? Não é Desculpa? suposto ser tudo igual a 0? Eu não sei, minhas contas têm No- diferente. Não Vamos sei lá se ver, fiz no errado. ponto. Mas repara que não há muito por enganar. Estás de acordo com esta expressão geral das derivadas? Ou Não não? faltava um termo ali da Então vamos lá multiplicação. ver. Repara. Isto é x1, x1 quadrado e 0,5 x1, x2 à parte dos sinais. De maneira que ficava derivado do primeiro termo, 1. Derivado do segundo termo, menos x1 quadrado, menos 2x1. E depois a outra fica menos 0,5 x1, x2. A derivada parcial em ordem x1 é menos 0,5 x2. Estás de acordo? Ok. Sim, sim. Depois para a Eu fiz outra, diferente. Fiz mal. ok? Repara que é a derivada parcial. Para a outra, eu estou a calcular em ordem x2, portanto os termos em x1 vão à vida. E ficava menos 0,5 x1, x2 é o coeficiente do x2, que é menos 0,5 x1. Lá está ele. E aqui embaixo dá a mesma coisa. O gasto também está certo. Tá? E agora faço x1 igual a 0, x2 igual a 0, vais ter de facto isto e vais ter estes dois valores próprios. E portanto, como é que é a solução disto? Aqui ao pé, do ponto de equilíbrio ao ponto de equilíbrio, não é? Não sai de lá. Mas se desviar um bocadinho, o que é que vai acontecer? Como é que ela se vai comportar? Como é que é o tipo de solução? Vai Exponencial crescer? Vai ser uma exponencial crescente, de facto. Aqui temos o problema da história dos vetores próprios linearmente independentes. Ficava uma exponencial crescente e um polinómio em Tevez a exponencial crescente. Mas, de qualquer maneira, ia ser sempre qualquer coisa que me fazia fugir daqui. Não é? Ok? Estou a fugir daqui. Está bem? Ok, então agora vamos ver aqui este ponto. Este aqui. O ponto 1, 0. Calculem lá. A matriz. Portanto, fazendo x1 igual a 1, x2 igual a 0. Calculem lá a matriz e calculem os valores próprios. Posso apagar esta parte aqui? Só para confirmar uma coisa, é indiferente fazer determinante de lambda I menos A ou determinante de A menos lambda I? Repara, a equação era AVI igual, poupa-me o I, está bem? Igual a lambda, B, Sim, certo? certo. Isto fica A menos lambda vezes a identidade V igual a 0. Mas tu multiplicaste por menos, isto ficou equivalente, porque como multiplicaste tudo por menos, ficou menos isto igual a menos 0, que é 0, e portanto ficava lambda I menos A, e portanto é equivalente. Está
Tá bem? Ok. Podes fazer como gostares mais de fazer. Tá bem? O resultado é absolutamente indiferente. Eu faço o lambda i menos a porque tenho a minha cabeça formatada para o lambda i menos a, mas se quiseres fazer a menos lambda i vai dar rigorosamente a mesma coisa. Sim, é mais fácil para os lambdas não virem com o sinal menos atrás. Posso apagar esta parte? Este cálculo está aqui? Ninguém quer perguntar mais nada? Professor, pode só repetir o que acontece para esse caso que eu não percebi muito bem? Este caso aqui, Para o 0,0, sim. repara, tu vais ter exponenciais crescentes, porque é levantado a lambda t. Como tens dois valores próprios, um valor próprio e repetido, nós não vimos isso, mas uma das exponenciais vem multiplicada por um polinómio. Também é uma coisa que vai crescendo o tempo. E, portanto, tu estás-te a afastar do ponto de equilíbrio. Então são duas exponenciais, é levantado a t. Sim, uma delas multiplicada por um polinómio em t. Ok. Então vai-se afastar assim dessa forma. Epá, Mais ou menos. não vai ser uma reta, depois a gente vai, ela depois vai se desviar, não é? Mas repara, quando tu tens aqui as duas exponenciais são certinhas, o t desvia-te um bocadinho, não é? Mas a ideia é esta, é que estás a afastar. Se calhar se vires agora o que se passa nos outros pontos, depois começa a ser mais claro como é que as coisas se vão ligar. E aí vai aparecer uma curvinha, não é? Para já, a única informação que temos é que isto se está a afastar. Aqui. Se eu começar, não exatamente no ponto, mas um bocadinho ao lado, fujo. Está bem? Então, por exemplo, se for um valor próprio de multiplicidade de 3, vão aparecer um termo sem t, um com t e um com t quadrado? São coisas assim, exatamente. Ou só aparece um t quadrado? Não, aparece num polinómio. Se tens o meu livro, há lá uma secção sobre as formas canónicas de Jordan e está lá escrito. Exatamente, a expressão. É uma expressão complicada. Mas são polinómios em que aparece tudo. Aparecem os termos todos. Sim, acho que falámos em ACED. Possivelmente. E depois acho que ainda divide por um fatorial de não sei o quê. Exatamente. Depois há uns fatores constantes. Há umas constantes que aparecem lá e que envolvem os fatoriais. Repara, a minha preocupação aqui não é resolver a equação, mas é perceber qualitativamente como é que é o tipo de solução que eu tenho. Não é? Até se eu quisesse resolver a equação, se calhar o que eu ia fazer era usar um método numérico. Este é o cálculo, é preciso ter cuidado com ele. Hein? Tenho que pensar um bocadinho nele. Portanto, para o ponto 1, 0, isto dava o quê? Dava 1 menos 2 dava menos 1. Depois aqui assim dá menos 0,5. Aqui dá 0. E aqui dá 1, 2x2 é 0, portanto é 1 menos 0,5x1. 1 menos 0,5 dá 0,5. Isto é a minha matriz A do sistema linearizado. E agora eu vou fazer o lambda I menos A. Não está nada onde pegar.
E, portanto, isto aqui ficava lambda mais 1. Aqui ficava 0,5. Aqui ficava 0 e lambda menos 0,5. E os valores próprios são quanto? Menos 1 e 0,5. É menos 1 e 0,5. Então, que tipo de ponto é que eu tenho? É o ponto de célula, não é? Tenho que calcular os vetores próprios, porque há uma direção segundo as quais ele se vai aproximar, outra segundo as quais se vai afastar, e depois há umas que é a composição dos dois movimentos. Tem que calcular os vetores próprios. Então, calculem lá os vetores próprios. Reparem, vão ter lambda mais 1, V1, mais 0,5, V2, igual a 0. Então, quando lambda igual a menos 1, o que é que fica? Fica 0 V1 mais 0,5 V2 igual a 0. Então, qual é a solução disto? Para V1 e V2? Esta é tricky. Vamos lá ver. 0 V1 quanto é que dá? V2 igual a 0. 0 V1 dá 0. Portanto, isto fica 0,5 V2. Então, qual é o V2? Quanto é que tem que ser o V2? 0. 0, não é? E o V1? O V1 pode ser qualquer, não é? Ok? Sim. Portanto, vão ter V2 igual a 0. O vosso vetor próprio vai ser 0. E o V1 pode ser qualquer. Epá, escolham um, se pode ser qualquer, a gente põe um. Ok? Aqui esta equação de baixo não deveria ser 0V1 menos 1,5 V2? Lambda 1 igual a... Na segunda equação que tem aqui em baixo, a dizer 0V1? Isto, sim, Não, na de baixo, na de baixo. na de baixo eu estou a fazer lambda igual a menos 1. Porquê que é? Sim, tens razão. Espera aí. Não, eu estou a usar a primeira linha. Não tens nada de razão. Estou a usar a primeira. É só a primeira? Estou a usar a primeira linha vezes V1, V2. Não é? Isto dá-me um 0. Não é? Se eu usasse depois a segunda, dava-me outra vez outro 0. Só estou a usar a primeira linha. Está bem? Se fores calcular aquele ponto, convém-te usar a segunda linha e não a primeira. Porque a primeira vai-te dar 0 igual a 0 sempre. Não te dá informação nenhuma. Ok? Essa é uma boa pergunta. Para estas coisas, às vezes, têm estas coisas tricky. Uma questão. Então, e se nós pegássemos na primeira linha e substituíssemos o lambda pelo lambda 2? Ou seja, por 0,5? Para já, deixa cá ver com o lambda 1. Já vamos a esse. Sim, mas qual é que é a lógica que nós devemos seguir aqui na substituição? Não, a cada um deles tu vais ter um vetor próprio. Ok? Pois é, porque é um associado a cada um. Tu estás a calcular o vetor próprio associado ao lambda menos 1. Lambda igual a menos 1. Depois vais calcular outro vetor próprio associado ao valor próprio de 0,5. Ok, estava-me a esquecer dessa parte. Ok. Portanto, não é que seja uma escolha arbitrária. Tens que fazer para um e para o outro. Desculpa lá que eu não estava a perceber a tua dúvida. Então vamos lá ver. O V1, fica com este V1, V, que é uma direção qualquer, e 0. Como é que este vetor fica aqui?
Vamos pô-lo aqui em cima. Ele tem origem aqui, não é? E agora aponta para onde? Tem uma componente segundo 1 e outra segundo 0. É para onde? Para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, horizontal, vertical, diagonal. Então, tem uma componente que é 1 daqui para aqui. E depois é 0. Portanto, vai ser qualquer coisa assim. Não é? Certo? Ok? Agora vamos calcular o outro. Então, para o outro, para lambda 1, para lambda, desculpem, 2 igual a 0,5, o que é que eu vou ter? Vamos à primeira equação outra vez. Ficava 1,5 V1 mais 0,5 V2. Setor, aquele é suposto ser menos. É suposto ser menos 0,5. Menos 0,5. Não. É 0,5. Não. O lambda 2 é 0,5, mas segunda linha, primeira coluna. A primeira aqui. Primeira linha, segunda coluna, na matriz é menos 0,5. Desculpa, estás a falar de qual matriz? Lambda I menos A. Aqui? Sim, na primeira Portanto, linha, na ficou segunda coluna. lambda e Mais 0,5. É menos 0,5. Não, porque é lambda I menos A. Ok. Está certo. Ok. Yeah. Então enganei. Esqueci então. Eu fiz Tá porcaria afinal. Podia-me ter enganado, porque às vezes engano. Não. Então, neste quadro branco, a pessoa tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas não, está certo. Está bem? Sim. E, portanto, se tu escolheres aqui V1, repara, tens uma equação de duas incógnitas, escolhes V1 igual a 1 e vem-te V2 igual a 3, não é? Menos 3. Não é? Ficava V2, 0,5 V2 igual a menos 1,5, ou seja, V2 igual a 1,5 sobre 0,5, que é 3. Portanto, V2 igual a menos 3. Ou seja, a gente vai ter, marcamos aqui uma distância e depois a mesma distância, 2, 3. Ficávamos aqui com qualquer coisa. Era uma direção assim. Certo? Ok? Então, já sabem, segundo os vetores próprios, ele vai andar. Segundo o vetor próprio verde, ele aproxima-se. Mas até já lá está. Segundo o vetor próprio castanho, ele vai fazer aqui qualquer coisa e vai se afastar. Só me interessa aquela parte ali. E, portanto, se eu estivesse aqui, o que ele ia fazer era qualquer coisa assim. Se eu estivesse aqui, ia fazer qualquer coisa assim. Está bem? E, portanto, estas soluções iriam bater... ok, agora temos que ver aquela ali. Eu não percebi uma coisa. Diz. Como é que chegou aqui a conclusão acerca desta linha castanha? Não percebi muito bem. Da linha castanha? Sim. Da linha castanha foi, eu escrevi esta equação, estás a ver o ponteiro, o lápis? Sim. Portanto, usei a primeira equação, mas agora com o lambda igual a 0,5. E fiquei com 1,5 V1 mais 0,5 V2, que é o que está lá em cima, igual a 0. Percebes isso? Sim. Pronto. Então agora resolvo. Eu tenho duas equações e só tenho uma incógnita. Desculpa. Tenho duas incógnitas e só tenho uma equação. Não é? Tenho duas incógnitas, que é o V1 e o V2, só tenho uma equação. Portanto, vou fixar uma delas. Fixo, por exemplo, V1 igual a 1. E agora resolvo em ordem à outra. E ao resolver em ordem à outra, ficava 1,5 mais 0,5 V2, não, V2 igual a menos 3. Não é? 1,5 mais 0,5 vezes menos 3 dá 0. Está claro agora ou não? Tá. Obrigado. Não é? Portanto, os vetores próprios são definidos a menos de uma constante sempre. Esqueçam disso. E foi assim que eu marquei. Então, eu já sei que, agora, não se esqueçam, onde é que eu vou escrever aqui um cantinho, não é? Que o meu x
de T, as duas componentes, vão ser K1, V1, é levantado a lambda 1 T, mais K2, V2, é levantado a lambda 2 T. Ok? E estes capas dependem das condições iniciais. Os V's são os vetores próprios e os lambdas são os valores próprios. Portanto, se eu começo alinhado com um vetor próprio, eu vou permanecer alinhado a ele. Fizemos uma discussão sobre isso antes. E agora, ou me vou afastar ou me vou aproximar da origem, dependendo do sinal do lambda 1. Se o lambda 1 for positivo, eu vou-me afastar porque a exponencial é crescente. Se não, estou-me a encolher. E, portanto, aqui, segundo o vetor próprio verde, o vetor próprio verde estava associado ao valor próprio lambda 1, que era menos 1. Portanto, se o valor próprio tem parte real é negativo, é um número real negativo, eu tenho uma exponencial a diminuir, eu, segundo a direção verde, eu estou a encolher. Reparem que é a direção, não me interessa se o vetor está para a direita ou se está para a esquerda, é só a direção que eu defino. Está bem? No outro caso, do vetor próprio castanho, ele está associado ao valor próprio que é 0,5, que é uma exponencial crescente. E, portanto, eu vou-me afastar. Tá? Se eu calcular agora esta dou-vos o resultado. Se eu calcular vamos calcular a última. Por acaso dou o resultado? Não dou. Temos que fazer isto rapidamente. Já só temos 10 minutos. Vamos calcular o ponto 1 terço, 1 terço. Este ponto aqui. 2 terços, 2 terços. 2 terços, 2 terços, exatamente. 2 terços, 2 terços. Ups. Não peguei demais. Portanto, vamos lá ver. Isto há umas contas complicadas. Pá, eu digo-vos o resultado para a gente tirar. Ia dar dois números reais negativos. Deixa cá ver. Deixem-me buscar a minha cábula. Ora, era esta aqui, ia dar menos 0,33 e menos 1. Portanto, ficava com dois valores próprios negativos e ia ter duas exponenciais a aproximarem-se. Então, vamos lá. Onde é que estão os valores que o professor está a falar? Estão aqui embaixo. Mas isso já são os... Isto é o cálculo final. já é a matriz, ok. Já é este D1, este menos 0,33 e menos 1 são os valores próprios, já calculados aqui com o MATLAB. Eu pus aqui uma cábulazinha, mas aconselho-vos a fazerem depois as contas. Se calhar demoram mais 10 minutos, eu queria só tirar a conclusão final. Bem? Portanto, eu vou ter... naquele ponto, eu vou ter o quê? Exponenciais a aproximarem-se. E, portanto, como é que é o comportamento? Eu vou ter qualquer coisa em que isto se vai aproximar daqui. Ok? Então, se calhar, eu vou ter um ramo que vem dali. Vou ter outro ramo que vem dali. Ali em cima seria qualquer coisa simétrica desta. Está bem? E agora, estes ramos vão fazer, se calhar, qualquer coisa assim.
né? Se começar aqui muito ao pé, ele vai se afastando lentamente, apanha ali. E a ideia é esta, não é? Eu aqui tenho uma dúvida. Nós calculámos aqui junto a este ponto e vimos convergir para lá e calculámos aqui num zero e vimos que divergia de lá. Mas como é que nós Exatamente. sabemos que não vai haver nenhum comportamento estranho lá no meio e que não vai divergir depois? Aonde? Por exemplo, nós sabemos que diverge de um zero, mas como é que... Repara, aqui 45 graus não tens dúvidas, porque ela fica sempre uma igual à outra, não é? Certo. Não é? Aqui nesta, pronto, reparem, não te estou a dar um resultado final inequívoco, não é? Não, por exemplo, imagina, vamos fazer aqui com uma outra cor, não é? Não me estou a garantir que isto não faça assim. Nós só vimos coisas locais, não estamos a deitar fora este tipo de coisas. Depois há uns teoremas mais complicados que não vêm para o caso, que te permitem tirar mais conclusões, mas digamos que seria fortemente plausível que ele vai se aproximar. Agora, há uma coisa que essa não temos dúvida, é que este ponto aqui corresponde à coexistência. Portanto, se tu introduzisses alguns casais dos dois, eles iam coexistir a longo prazo. Isso não tens dúvidas. Agora, se chegam lá oscilando ou não oscilando, não sabemos. Não é? Com estes argumentos. Não sei. Podias olhar para as derivadas. Podias olhar para o campo de derivadas. E isso já te dizia se tinhas para aqui oscilações ou não. Podias agora, com paciência, tinhas aqui o campo das derivadas, ou então com o quiver do MATLAB, e olhavas para aqui assim. Ok? Eu não vos quero transformar em... Isto não é um curso de teoria qualitativa das equações diferenciais, mas reparem que, usando argumentos muito simples, e o que é que a gente usou? Usamos os pontos de equilíbrio, a linearização em torno dos pontos de equilíbrio e os sinais das derivadas, nós tiramos imensas conclusões sobre a solução da equação. Não é? Isto diz-te, por exemplo, se quisesses fazer uma simulação, integrar numericamente as equações, este tipo de informação diz-te, por exemplo, quais eram as escalas em que irias trabalhar. Não é? Por exemplo, se trabalhasses entre 0 e 2 para o x1 e entre 0 e 2 para o x2, se calhar ias apanhar tudo o que era relevante. Não é? Se fosse à procura noutras regiões, tinhas coisas que estavam a tender para infinito ou que vinham de infinito para cá. Não é? O que é verdadeiramente importante está aqui neste quadradinho, entre 0 e 2 e 0 e 2 e 0 e 2, ou 0 e 1 meio e 0 e 1 meio, coisa assim. Portanto, este tipo de argumentos às vezes também é útil quando nós queremos integrar uma equação diferencial e queremos perceber qual é a gama de condições iniciais que queremos considerar, para as coisas fazerem sentido. Mais alguma pergunta? Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Uma pergunta relativamente a... por exemplo, o ponto 10 e o ponto 01, não lhes podemos chamar estáveis, não é? Porque têm direções onde não são estáveis, porque se tu perturbares, a perturbação tem que ser arbitrária no conceito de estabilidade. Está bem? Ok, mas não existe... Não é um pouco diferente de um ponto que diverge em todas as direções. Não há diferenciação em é um relação pouco a isso. diferente. É a tal ideia do ponto de Sela, não é? Portanto, Okay. há direções segundo a qual tu te estás a aproximar. Se tu nunca introduzisses aqui a espécie X2, tu nunca saías lá. Certo. E em termos de nomenclatura, não se faz essa distinção? Instável. Não. É instável na mesma? É instável na mesma. Está bem? Obrigado, professor. Tu dizes que tens um ponto no espaço de estados. E a noção de estabilidade é ele é estável se tu tens aqui uma bolinha e consideras as condições iniciais aqui dentro. Está bem? Que não estão sobre ele, mas estão aqui perto. E essas condições iniciais têm que ficar dentro de um certo raio e a coisa é assim.
Eu não queria transformar isto formalizar isto muito, mas a ideia é, funcionas como um jogo. Tens um jogo, eu digo assim, ele é estável se eu digo assim, quero que as soluções fiquem dentro deste raio vermelho. E tu dizes assim, se eu começar as condições iniciais dentro do raio verde, eu fico lá dentro. As minhas soluções nunca saem daquilo. Agora, tu tens que, para ele ser estável, isso tem que ser para qualquer bola vermelha que tu arranjas, ou que eu te dê, tu tens que ser capaz de arranjar uma bola verde suficientemente pequena, de tal maneira que ele fica sempre dentro da bola vermelha. Ok? Ok. Há um exemplo muito engraçado que é assim, que é a equação de Van der Poel, e na equação de Van der Poel tu tens há uma trajetória fechada, está bem? Este ponto aqui sim é um ponto de equilíbrio, e se começares ao lado pode tipo espirala para a trajetória fechada e nunca sai da trajetória fechada. Podias dizer assim, isto é estável, ele nunca passa da trajetória fechada. De acordo com esta definição, não é, porque se eu disser assim, arranja-me lá um conjunto de condições iniciais, tal que ele nunca saia desta bola, tu não consegues. Como ele vai sempre espirar lá para fora, e esta bola tem que ser tão pequena quanto eu queira. Estás a ver? Eu posso apertar esta bola e tu tens que ser sempre capaz de arranjar um conjunto de condições iniciais. E é um conjunto, não é só numa certa direção, é toda esta coisa aqui, tu começas aqui e tens de ficar sempre cá dentro daquela. Se eu restringisse isto, tinhas que restringir isto também. Estás a ver? E é para todas. Esse é o conceito de estabilidade de Lyapunov. Okay? Agora, num ponto de célula, tu, segundo o vetor próprio associado ao valor próprio estável, vais-te aproximar do ponto de equilíbrio. Isso é verdade. Mas não dizes que isto é um ponto estável. Ou não. O nome é ponto de célula. Em inglês, saddle point. É a tradução literal. Então, só outra dúvida. O professor estava... Este estudo de estabilidade é feito em termos das condições iniciais. Mas isto pode ser equivalente ou existe alguma... Para o Bibu? Sim, não, mas se existe... se este estudo de estabilidade é equivalente ao estudo de uma perspectiva de controle, de, por exemplo, haver uma variável de controle U que introduz uma perturbação em torno do ponto de equilíbrio. A relação Bibu, não sei. tens uma relação entre elas. Agora repara uma coisa. Tu tens... vamos pensar em termos contínuos. X ponto igual a F de X e de U. E agora tens o teu controlador. E o teu controlador é uma regra que diz U igual a uma função K de X. Portanto, tu tens X ponto igual a F de X, K de X. Ou seja, o teu X ponto igual a um F, que é exatamente aquele F pequeno, de X. Portanto, o F grande é o F de X, K de X. Estás a ver? E, portanto, quando tu tens um sistema de controlo, tu estás interessado em provar a estabilidade do sistema controlado. E vais bater este tipo de coisas. Tens um ponto de equilíbrio definido pela referência, tipicamente. Depois podes ter coisas não autónomas, podes fazer depender estas coisas do tempo. E também há uma teoria para isso. Não é? Ok. Está bem? No caso dos sistemas lineares, a condição de estabilidade Bibo é exatamente a condição de estabilidade no sentido de Lyapunov. No caso dos sistemas não lineares, já não é? As coisas ficam muito mais complicadas, não podes falar em polos. Não é? Mas repara, estas coisas parece não ter nada a ver com o controle, mas tem, porque tu estás a pensar depois, quando tens o controle, é a estabilidade do sistema controlado, não é? Do sistema em cadeia aberta. Certo. Está bem? Sim. Muito obrigado, professor. Aliás, podes pensar ao contrário. Ok? Podes pensar ao contrário, que é, eu vou desenhar o K. Se eu tiver um critério de estabilidade, é o tal segundo método Lyapunov, desenhar o K de tal maneira que este F fique com pontos de equilíbrio que são assintoticamente estáveis. Está
bem? São as Control Yapunov Functions. Epá, isso neste momento é assim que se fazem os controladores para os submarinos e para os aviões experimentais, não é? A aviação é normalmente muito tradicionalista. Mas podes pensar, usar isto, aparentemente há uma ferramenta de análise, transformaste numa ferramenta de projeto. E é das ferramentas de projeto mais poderosas que existem. Ok? Então, hoje ficamos por aqui. Bom resto de semana. E até segunda-feira, não é?